Como surgiram os gigantes? Olá, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Sou o pastor Anderson e quero convidar você a deixar o seu like aqui neste vídeo e também a se inscrever no nosso canal. Quero convidar também você a participar deste estudo bíblico que é sobre gigantes na Bíblia. Um tema muito controverso, mas que vale a pena nós conferirmos o que a Bíblia nos fala acerca sobre gigantes. Eu preparei aqui um slide feito com carinho a fim de que você seja edificado grandemente através desse estudo. Como surgiram os gigantes? Nós sabemos que existem muitas teorias fantasiosas sobre a origem dos gigantes na Bíblia e que se assemelha em vários aspectos à mitologia dos povos antigos, né? Por exemplo, nós temos teoria em que muitos dizem que seres de outros planetas, né, vieram até a Terra e coabitaram com seres humanos, né, as mulheres, e através desse coabitar, deste relacionamento sexual, é que surgiram então os nefilins, ou os gigantes naqueles dias. Há outra teoria que também ensina que seres angelicais caídos, né, logo após a queda, desceram e também coabitaram com as mulheres, e através deste relacionamento surgiram os nefilins, os gigantes. Mas afinal de contas, o que a Bíblia nos fala acerca de gigantes? Como surgiram, né? Então, muitas teorias fantasiosas. A maioria dessas teorias é proveniente de uma forma muito tradicional de interpretação do texto bíblico que está em Gênesis capítulo 6, no versículo 4. E o texto diz que naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses nefilins, ou gigantes, eram homens valentes e homens de renome que houve na antiguidade. E veja que também muitas pessoas acreditam, né, acerca dessa teoria de que os seres angelicais, seres caídos, haviam coabitado com mulheres naqueles dias. E quando nós vemos este texto, parece dizer que os gigantes surgiram do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A questão é que desde muito cedo, rabinos judeus têm entendido que esses filhos de Deus eram anjos que tiveram relações com mulheres, e dessa relação surgiram então os gigantes. Então alguns rabinos judeus acreditam que de fato eram seres angelicais, né, os anjos que haviam descido e tido relações com essas mulheres, e através dessa relação resultou então em gigantes. Mas a ideia é de que os filhos de Deus eram anjos caídos não é a única interpretação possível no texto de Gênesis capítulo 6, no versículo 4. Textualmente, eles poderiam ser descendentes piedosos de Sete, ou até mesmo os reis da época, que comumente eram chamados de filhos dos deuses. Então há também uma corrente em que diz que os filhos de Deus aqui não eram seres angelicais, mas eram reis que existiam naquela época, que também eram chamados de filhos de Deus, apesar de que os anjos também eram também chamados de filhos de Deus na Bíblia, né? São chamados filhos de Deus na Bíblia. Mas se descarta essa possibilidade porque anjos são seres assexuados. É tanto que nos evangelhos nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que os anjos não se casam e nem se dão em casamento, né? Mas para alguns teólogos, eu creio que a maioria dos teólogos vão dizer que os filhos de Deus não eram anjos, e sim de fato descendente de Sete, né? Filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Você pode acompanhar isso em Gênesis capítulo 5, que nos faz menção acerca da descendência de Sete. Era uma descendência piedosa, né? Que buscavam a Deus naqueles dias. Já as filhas dos homens, quem seriam as filhas dos homens? As filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, um povo já rebelde,
que não servia a Deus. E o casamento entre os membros dessas duas famílias teriam então gerado os nefilins, que é essa raça de gigantes. É tanto que quando nós olhamos o contexto, do capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz no versículo 5 que viu o Senhor que era a grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E o versículo 6 ainda diz que então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Após isso, nós vemos Deus então tomando a decisão de destruir da face da terra o homem que ele havia criado, salvando ali somente Noé e a sua família. Seguindo aqui o nosso estudo, o mais provável então é que o texto esteja falando de pessoas grandes também em nome, força e fama. Se você for ver no hebraico, a palavra gigantes, os nefilins, a palavra também está relacionada não somente pessoas de estatura elevada, mas também pessoas de renome, pessoas bárbaras e também valentes. Por outro lado, nós sabemos que há outros textos na Bíblia que notadamente falam da existência de gigantes nos tempos antigos. Mas não devemos pensar nesses gigantes de uma forma muito exagerada, como nós vemos aí na internet. Inclusive há várias fotos espalhadas de esqueletos de gigantes com proporções realmente enormes e são comprovadamente falsos. Olha aqui para você ver, você tem noção dessas imagens aqui postadas aqui no nosso slide, só para você ver o tamanho desse crânio, algo totalmente exagerado, proporções que está totalmente fora do que a Bíblia nos ensina. Olha para você ver também deste esqueleto, para você ter noção, o corpo dessa pessoa que está aqui agachada, Aqui embaixo também você vê a foto de um homem com dois crânios totalmente enormes, que é algo desproporcional àquilo que a Bíblia nos faz menção. Então os gigantes na Bíblia parecem ter sido homens que realmente tinham proporções anormais, cuja estatura poderia superar os 3 metros de altura, mas não muito que isso. Nós podemos tirar exemplo acerca do gigante mais famoso na Bíblia, que é o gigante Golias. E a Bíblia vai mencionar que a sua altura era de 2,90 metros, não chegava assim a 3 metros de altura. Uma estatura assim, por volta de 2,90 metros, não estaria tão distante de casos já documentados na era moderna de pessoas que alcançaram mais de 2,70 metros de altura. Cientificamente, alguns estudiosos sugerem que esses gigantes na Bíblia eram portadores de gigantismo, mas os textos bíblicos não explicam nada a respeito disso, E aí nós temos esse jogador de basquete, olha para você ver a altura aqui no nosso slide, o Mamute Ball, que tinha aí a sua altura de 2,31 metros. Então um homem totalmente alto, que chama bastante atenção. E nomes de gigantes na Bíblia. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre gigantes, eles são referidos no sentido coletivo. Por exemplo, os Anaquins e os Refaíns. E os textos bíblicos literalmente dizem que os Anaquins, que eram filhos de Anak, eram descendentes de gigante. E nesse sentido os Refaíns também são comparados a ele. E aí o texto que nós vamos ler agora é Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 10, em que diz: antes haviam habitado nela os Emins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. O versículo 20 ainda diz, versículo 20 e versículo 21, diz que um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, mas o Senhor destruiu de diante dos amonitas, e este, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles.
E esse povo que reunia gigantes acabaram sendo derrotados também por outras nações, e os seus remanescentes se espalharam e se refugiaram com outros povos. Esse pode ter sido o caso da família do gigante Golias de Gate, que era descendente dos gigantes e se refugiou com os filisteus. O texto aí que nós vamos ver agora está em Josué, no capítulo 11, no versículo 22. Olha para você ver o que está escrito aí, Josué 11, 22, que diz que não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel, mas somente ficaram alguns em Gaza e Gate em Asdote, né? Então, dessas famílias que haviam se refugiado, né, provavelmente está a família do gigante Golias, talvez o gigante mais conhecido aí nas escrituras sagradas. O texto bíblico ainda, né, os textos bíblicos ainda citam pelos nomes, né, certos gigantes relacionados aos filisteus, dentre os quais também estava outro gigante anônimo que tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Todos esses gigantes foram derrotados por Davi e seus homens. Você pode acompanhar este texto em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 16 até o versículo 22, que fala acerca da existência de 4 gigantes, né, que foram derrotados por Davi e seus homens naqueles dias. Antes de todos esses gigantes, porém, a Bíblia fala de um homem chamado Og, cuja cama, né, dependendo aí da interpretação, sarcófago, tinha aproximadamente 4 metros por 1,80 m de largura, né, 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, né? Og era rei de Bazã e era gigante remanescente dos Refaíns, e ele foi então derrotado pelo exército de Israel. Outra menção sobre a Bíblia, né? Outra menção sobre gigantes na Bíblia, quando os espiões foram enviados por Moisés para ver como era a terra de Canaã, eles disseram que também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eles retratam dizendo que éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Essa passagem é conhecida naquele momento em que Moisés envia 12 espias a espiar a terra prometida. E aí 10 voltam trazendo essas mensagens, dizendo que ali em Canaã haviam homens grandes, homens gigantes. Observe que Moisés, na sua descrição, aponta que os filhos de Anak, né, também chamados de Anaquins, eram descendentes de gigantes, ou seja, um povo, né, pessoas de carne e osso, existente ali naquela terra de Canaã, que tinha essas características de serem bem altos e meterem medo em muita gente. Outra menção é do famoso Golias, que nós já falamos aqui, né? Nós vemos essa batalha épica entre Davi e Golias, né? Um jovem, que saiu ali no campo de batalha, em que estava batalhando, né? Enfrentando o exército de Saul contra o exército dos filisteus. E aí Davi, então, né, naquele campo de batalha, se depara com o gigante Golias. E aí o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, nós encontramos o texto que diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e meio, né, por volta aí de 2,90 m de altura. E Deus trouxe então uma grande vitória a Davi naqueles dias, né? Então a altura de Golias, né, esses 6 côvados mais um palmo, equivale a aproximadamente 2,90 m, né? Então imagine um homem do tamanho do teto da sua casa. De fato, né, era um homem bem alto, né? Isso a gente pode então comprovar aí, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus nos garante, né? E qual é a conclusão que nós chegamos? Quais são os gigantes hoje? Os gigantes hoje, né, são metáforas e situações ou realidades que nós enfrentamos. Podemos ver que o mundo, né, o mundo sistema, de certa forma, é um gigante que nós temos que batalhar diariamente. A nossa carne também é um gigante, como é
difícil vencer esse gigante chamado carne, né? Os desejos desenfreados, a concupiscência, né? A luta diária que nós passamos na nossa vida. O outro gigante, né? Pode ser também o diabo, o adversário das nossas almas. Gigantes, as lutas, provações, tribulações, adversidades que nós passamos também pode ser vista como gigante. Enfim, todos nós enfrentamos gigantes na nossa vida, mas a boa notícia é que todos nós podemos derrotar qualquer gigante invocando a Deus e orando por seu poder em favor de nossas vidas e família. Então, parta para cima, ataque, façamos como Davi. Quando Davi se deparou com o gigante Golias, Davi diz: tu vens a mim com espada e escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E Deus então trouxe grande livramento ao exército de Israel naqueles dias, através da vida de Davi. Você se tornará vencedor e verá que gigantes caem, são derrotados. Então, independente do gigante que você esteja enfrentando nesse dia, confie sempre no Senhor. Aprenda a depositar a sua confiança em Deus e, assim sendo, todos os gigantes que se levantam contra a sua vida cairão pelo poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aqui e até o próximo vídeo.